Eu convido a amada igreja para a leitura da palavra de Deus, que está no livro de Salmos 116. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Salmos 116. Vamos ler do versículo 1 ao 14. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria ainda que disse estivesse sobremodo aflito. Eu disse a minha perturbação, todo homem é mentiroso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Até aqui, amém? Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por essa palavra que o Senhor nos confiou, que fala de ação de graças, Pai. A oportunidade que nós temos, Senhor, de ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez e fará por nós. Sabedores que somos, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e duram para sempre, Pai. Pedimos que Teu Santo Espírito venha nos instruir nesse texto bíblico, Senhor. Que estejamos de coração aberto para ouvir a Tua palavra, Pai. E que ela seja edificadora para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, falar a gratidão, a principal das virtudes. O ser humano, ele tem virtudes. A generosidade é uma virtude. A prudência, a justiça, a temperança, são virtudes do ser humano. Mas a palavra de Deus diz que a principal das virtudes é a gratidão. Gratidão é a principal virtude do ser humano. Devemos ser gratos a Deus por tudo que recebemos das suas mãos. E também devemos ser gratos por pessoas que fizeram alguma coisa por nós na nossa vida. Devemos ser gratos a quem cruzou o nosso caminho e fez alguma coisa por nossa vida, para que houvesse uma mudança no momento certo, no momento oportuno. Tem épocas na vida que as coisas vão bem, e agradecer a Deus quando as coisas estão indo bem é tarefa fácil, mas quando as coisas não estão indo bem, tudo é difícil, momentos de crise, as pessoas normalmente se esquecem de agradecer a Deus nesses momentos. Uma vida sem gratidão é uma vida que precisa ser lapidada, trabalhada, porque uma vida com reconhecimento vem das mãos do Senhor. Mas eu creio que a maior parte de vocês já escutaram essa expressão. Afinal de contas, devemos agradecer a Deus por quê? Tem pessoas que dizem: eu trabalhei, eu lutei, eu me esforcei.
com esforço próprio eu consegui uma estabilidade financeira, eu passei por adversidades, eu venci. Por que agradecer a Deus? Mas a palavra de Deus diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Devemos agradecer a Deus por vários motivos. O principal é conhecer a Cristo. Faz de nós pessoas abençoadas. Uma vez que você conheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você recebeu o Espírito de Deus no momento da regeneração, no novo nascimento, você agora tem Deus habitando dentro de você, dentro de nós. Devemos agradecer a Deus por isso. Nós sabemos que antes da fundação do mundo, Deus já escreveu no livro da vida aqueles que iam perseverar até o fim. Pela sua presciência, Deus já sabe aqueles que vão um dia estar com Ele por toda a eternidade. E eu creio que quando nós levamos uma vida de obediência, uma vida de plena obediência ao Senhor, nós temos essa convicção de salvação e de vida eterna. Mas o principal, meus irmãos, é que no novo nascimento, quando nós, pela fé em Jesus Cristo, quando nos apropriamos do que Ele fez naquela cruz em nosso favor, naquele momento nós somos justificados por Deus Pai pela fé em Jesus, e nós agora somos adotados como filhos de Deus. Nós passamos a ser agora filhos de Deus por adoção, co-herdeiro com Cristo. Jesus é o nosso irmão mais velho. Então isso é bênção, isso é gratidão por fazer parte da família de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Estar aqui hoje nesse momento, nessa casa de oração, podendo ouvir a palavra de Deus, estarmos aqui todos irmanados na fé, isso é muito grato para todos nós. Mas o fato é que esse texto que nós lemos aqui, ele fala de um texto de ação de graças, de agradecimento. O livro de Salmos, são compostos de 5 livros. E o fato é que a maior parte dos salmos foi composta por Davi. Dos 150, 73 foi Davi que escreveu. Mas o salmo que nós lemos, ele é um salmo anônimo. Ele é atribuído ao rei Ezequias. O rei Ezequias estava passando por um momento muito difícil. Podemos dizer 2 momentos difíceis. O Império Assírio tinha já levado o povo cativo do Império do Norte, capital Samaria, e ele tinha capturado várias cidades. E agora, nesse momento, ele está agora enfrentando Judá, onde Ezequias era o rei na época. Nós sabemos que quando o reino unido foi dividido, na morte de Salomão, o reino do norte tivemos 20 reis, capital Samaria. Nenhum rei desse fez altar para Deus. Já no reino de Judá, capital Jerusalém, nós tivemos uma alternância. Alguns reis foram reis piedosos, reis que fizeram altares para Deus, e reis ímpios. Mas Ezequias foi um rei piedoso, um rei que tinha uma comunhão com Deus muito forte. E chega um momento que ele é cercado por o Império Assírio e também ele passa por uma doença muito grave, era uma úlcera. Então ele enfrenta 2 problemas muito graves. E o fato é que esse Império Assírio manda um recado muito forte
porque ele não tinha menor condição de enfrentar esse exército preparado para a guerra. Um exército monstruoso. E ele diz, ele afronta o Deus vivo, em que tu se estribas, porque tu não capitula, porque tu não cede. Mas era comum naquela época, quando uma nação se via ameaçada, ela buscava o apoio de outras nações e pagava para defendê-la. Mas o fato é que naquela época de Ezequias, o profeta era Isaías, era o homem de Deus. E ele diz para Ezequias que fica tranquilo que, na realidade, o Senhor vai resolver. Não temas por causa das palavras que ouviste desse Senaqueribe, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra Deus. Eis que meterei um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. É o próprio Deus dizendo ao profeta: este homem vai ser humilhado, porque ele desafiou o Deus vivo. E a carta do rei da Síria é ameaçadora. Mas o rei Ezequias, ele orou ao Senhor. E nós sabemos que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E muitas vezes, quando nós oramos invocando ao Senhor como testemunha do nosso relacionamento com Ele, isso é tremendo. Ezequias chegou a fazer isso, invocando o seu próprio nome. O Senhor é testemunha da minha relação com o Senhor, da minha obediência. E o profeta Isaías, ele confronta Ezequias e diz que ele não desista, porque o Deus de Ezequias é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus criador de todas as coisas. Esse Deus tem poder. Eles conseguiram vitórias no reino do norte, possivelmente porque lá nenhum rei daquele obedeceu ao Senhor. Eles ali adoravam deuses pagãos. Mas aí o nosso Deus, ele manda o anjo do Senhor à noite e 185.000 soldados assírios se tornam cadáveres. Esse é o nosso Deus. Ele confiou no Senhor. E nós temos, esse é um exemplo que nós temos, meus irmãos, de confiar em Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, devemos saber que existe um Deus todo-poderoso. Como nós somos pequenos diante desse Deus, mas Ele nos tornou grande no sentido que nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, com os mesmos direitos de um filho natural. É isso que nós temos que ter em mente. Mas também ele passou por uma doença muito grave, sem cura, não havia mais nenhuma esperança. E o próprio profeta vai até a sua casa e diz que ele vai morrer. E ele ora mais uma vez ao Senhor. Ele coloca Deus como testemunha da sua obediência, da sua vontade de servir ao Senhor. E Deus lhe dá mais 15 anos de vida. Então, em função disso, meus irmãos, é que o profeta Isaías, que foi até a casa do rei Ezequias, ele viu de dizer quanto Deus é poderoso, quanto Deus cuida de nós.
E aí esse salmo que nós acabamos de ler é uma ação de graça, é um agradecimento do rei Ezequias a Deus. Ele começa dizendo aqui: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Ele está aqui falando possivelmente do cerco de Jerusalém, que ele não tinha uma esperança, ele não tinha como enfrentar aquela nação poderosa. E também a sua doença, que era terrível, era uma doença que não tinha como ele escapar, não tinha mais recurso nenhum. Ele estava sem forças para resistir, acabou a sua alegria. Mas ele está falando desse cerco, daqueles 2 momentos difíceis da sua vida. E ele vai dizer: o Senhor vela pelos simples, achar-me prostrado, e ele me salvou. Ele estava prostrado, é a doença do rei que ele aqui está se referindo. Ele estava no fundo do poço, meu irmão, sem saída. Não havia recursos à luz dos homens. Mas nós temos um Deus que é o Deus das causas impossíveis. Tem momento, meus irmãos, quando nada dá certo, quando tudo está errado, olha para cima, que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor. O nosso socorro vem dos céus, do Deus que criou os céus e a terra. E ele vai dizer: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Há momentos que só temos Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Para Deus não tem causa perdida, meus irmãos. E não tem problema que não tenha solução. Deus resolve tudo. Quando entregamos na mão do Senhor e confiamos, Ele tem um poder suficiente para resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas ele vai dizer ainda que compassivo e justo é o Senhor, a nosso Deus é misericordioso. Deus tem seu caráter compassivo e misericordioso. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e duram para sempre. Misericórdia é Deus não fazer aquilo que merecemos. E a justiça de Deus é fazer o que merecemos. Então se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos pela sua justiça. Para Deus não há problema sem solução, meus irmãos. Ele vai dizer ainda: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele vai falar dos livramentos que Deus deu a Ezequias. O primeiro é o espiritual. Nós sabemos que quando nós recebemos o Espírito Santo, quando ouvimos a palavra de Deus, tudo começa com a palavra de Deus que ilumina a nossa mente. As conversões acontecem primeiro, você tem que ouvir a palavra de Deus. Ninguém perdeu a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Por mais que muitos defendam a eleição, que Deus já previamente escolheu, já determinou quem vai ter a vida eterna e quem vai ter a morte eterna, eu creio que a palavra de Deus é clara, em 1 Pedro, que a palavra de Deus ilumina a nossa mente. E o Espírito Santo que Deus, Jesus enviou, ele simplesmente ilumina os nossos caminhos, ele nos regenera, nos transforma, nos dá uma nova vida. Quem tem o Espírito Santo, ele consequentemente vai ter fé em Jesus. No caso, antes de Jesus, era a fé no Messias que viria, e nós no Messias que já veio. E o emocional, quanto à dor, Deus consolou seu coração. Mas o fato é a questão moral, somos frágeis como um sopro. Nós somos pó, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem.
Devemos ser humildes, jamais arrogantes, viver na dependência de Deus para poder ficar em pé. Nós só ficamos em pé quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Mas ele vai falar ainda aqui no versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Muitos entendem que não tem nada a agradecer a Deus, pois tudo foi conquistado com esforço próprio. Isso é lei do engano, meus irmãos. Nós passamos agora por momentos difíceis recentemente. Quantos morreram por falta de ar? Você fica imaginando, você tem uma visão perfeita. Se você perder a sua visão, quanto vale isso? Você não ter visão, não poder ouvir, você não poder andar, ter que se locomover, alguém te empurrando na cadeira de roda. Você não ter braços para poder trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia. Ou muitos que têm doenças degenerativas, acabam com a capacidade de pensar. Você passa a ser basicamente um vegetal. Tem um coração saudável que possa bombar, fazer com que toda a circulação do sangue no corpo, alimentando as nossas células. Como isso é importante. Ou ter os pulmões que renovam o sangue venoso e arterial e nos permite respirar o fôlego de vida. Quantos estão na UTI respirando artificialmente, meus irmãos? Nós vamos entender que nós dependemos de Deus, devemos ser gratos a Deus por tudo isso. Uma certa vez eu estava numa cidade do sul do país, num restaurante, com alguns amigos, a trabalho, uma reunião de trabalho. Fomos almoçar. Naquele restaurante, o gerente nos disse, olha, tu está vendo aquele homem sentado ali? Ele é o homem mais rico aqui da região. Mas aquele homem só tomava um tipo de chá. Enquanto estava todo mundo comendo desfrutando daquelas comidas deliciosas, aquele homem tinha muito recurso. Mas aquele homem não só podia tomar chá, porque ele tinha uma doença que não podia se alimentar. Então, meus irmãos, nós somos gratos a Deus por tudo isso. Você já imaginou alguém que faz hemodiálise todos de 3 em 3 dias, meu amor? Não pode tomar água, não pode beber líquido. O sofrimento que uma pessoa dessa tem. Quanto vale ter esses 2 rins, meus irmãos? Quanto vale nós termos uma casa para morar, ter família, ter filhos, ter uma igreja para se congregar, para ouvir a palavra de Deus? Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é bênção do Senhor. Nós estamos aqui hoje, nesse momento, podendo glorificar o nome do Senhor Jesus, agradecendo a Ele pelo que Ele fez na nossa vida e ainda fará. Mas ele continua dizendo aqui que tomarei o caso da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele está aqui fazendo votos que ele vai de agora em diante, doravante, andar sempre na presença do Senhor. Ele está dizendo que jamais vai esquecer do que Deus fez por ele. Ele está sendo grato a Deus porque Deus o livrou da morte e o livrou daquela nação ímpia, perversa. E ele vai dizer ainda agora que andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Em qualquer lugar ele vai estar, mesmo sendo hostilizado. Levarei o nome do Senhor e terei prazer em dizer o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo, o quanto Deus nos ama. E ele vai dizer agora, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Nós entendemos, meus irmãos, que quando nós amamos alguém, nós temos tempo para essa pessoa que nós amamos. Se nós dissermos que amamos a Deus, nós temos que ter a consciência que se Deus é primeiro lugar na nossa vida, você deve ter tempo para Deus,
tempo para a leitura da sua palavra, para orar, para ir à casa de Deus adorar o Senhor, convivência com os irmãos. Nós temos que ter tempo de ficar diante do Senhor, se ajoelhar, um relacionamento de intimidade e comunhão com Deus, que decorre da nossa confiança nele. Eu vejo às vezes pessoas que dizem que não vai à casa do Senhor porque tem uma pessoa que ela não tolera. E eu fico pensando, o que é que o Pai Nosso nos ensina? A questão do perdão, a questão da acepção de pessoas. Então, o verdadeiro convertido, aquele que realmente recebeu o Espírito de Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele trata todos de modo igualitário. Porque como é que você quer o perdão de Deus se você não perdoa o seu irmão? Se você ama a Deus, procura ajudá-lo. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Eu quero dizer que, se nós amamos a Deus de verdade, qual é a maneira que nós temos de agradar a Deus? Fazendo a sua vontade, obedecendo a sua palavra, honrando, tendo o nosso coração, e andar sem hipocrisias. Deus detesta a hipocrisia. Você diz uma coisa, faz uma coisa e pensa diferente do que você faz. Ser um cristão verdadeiro, sobretudo, somente na casa, na igreja, junto com os irmãos, mas na sua vida secular, que as pessoas sintam a presença de Deus em nossas vidas. Isso é tremendo, meus irmãos. O verdadeiro servo de Deus, as pessoas sentem a presença de Deus nas nossas vidas, porque nós somos pessoas diferentes, pessoas que têm uma relação de intimidade com Deus, gozam desse privilégio. Devemos ter gratidão por tudo que Deus fez e tem feito por nós. Apesar das nossas fraquezas, eu sempre digo que o Senhor nosso Deus nos ajuda a construir e viver esse projeto de vida que Ele planejou para cada um de nós. Se nós estamos aqui ainda, nesse momento, neste lugar, é porque ainda não terminou o projeto de Deus para nossas vidas. Deus tem algo muito grande para nós, que através de nós isso vai ser executado. Deus nos escolheu. A palavra de Deus diz que ide e pregai o Evangelho. A nossa missão é pregar a palavra de Deus. Nós não temos o poder de convencer uma pessoa a ser convertida, que quem faz isso é o Espírito Santo. Mas eu sempre digo, quando a palavra de Deus é pregada, que as pessoas escutam a palavra de Deus, abre caminho para o Espírito Santo fazer obra regeneradora. Eu quero dizer, meus irmãos, que nós estamos aqui hoje porque Deus é maravilhoso. Quantas pessoas mais jovens do que nós já se partiram? Quantas pessoas nesse momento estão no hospital, na UTI, passando por grandes dificuldades? E nós temos o privilégio de estarmos aqui louvando, adorando o nosso Deus e pregando a sua palavra. Isso é motivo de gratidão, meus irmãos, por tudo que Deus fez e ainda vai fazer por nós, com certeza. Obrigado a Deus pela vida da minha esposa, da minha família, pela vida dos irmãos aqui em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus. Então eu quero dizer, meus irmãos, concluindo dizendo que a gratidão é a principal das virtudes. Seja grato sempre a Deus por tudo que Ele fez. Não deixe de agradecer a Deus em cada momento da sua vida, porque mesmo você tendo se esforçado, mas tudo que você conseguiu
foi com a permissão do nosso Senhor. Ninguém faz nada sozinho, porque Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido os irmãos a fechar seus olhos, baixarem suas cabeças. Vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Principalmente, o Senhor mandou o seu Filho morrer no nosso lugar, para trazer a graça salvadora como fundamento da salvação. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Que possamos ter o coração sempre grato, Senhor, a Ti, meu Pai. Que nunca esqueçamos, Pai, em qualquer circunstância, Senhor, de Te agradecer, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Principalmente, meu Pai, ter o nome escrito no livro da vida, Pai, antes da fundação do mundo. Que maravilha, Senhor, ter essa consciência, Pai. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.